Evangelho de João, capítulo 3. Esse é um texto que todos conhecem muito bem. Evangelho de João, capítulo 3. É um encontro que Jesus tem com um homem chamado Nicodemos. É um encontro muito interessante, com perguntas e respostas bem interessantes. Capítulo 3 do Evangelho de João nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, ou mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento, ele sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que esse texto, quando esse fariseu Nicodemos vai conversar com Jesus, que esse texto fale ao nosso coração. Que as expressões, especialmente as expressões de Jesus, possam tocar a nossa alma e nós possamos entender o que o Senhor Jesus quis dizer àquele homem e quer dizer para cada um de nós hoje. Peço-te isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nicodemos, ele era um fariseu. Os fariseus formavam o maior e mais importante partido político religioso do Novo Testamento. Um homem como esse procura Jesus à noite, certamente porque ele não queria que outros líderes como ele soubessem que ele estava procurando Jesus. Ele queria ouvir um pouco do que Jesus tinha a falar. Certamente ele já tinha ouvido muito o que Jesus dizia e queria ouvir dos próprios lábios de Jesus o que ele tinha a dizer. Na verdade, fariseu significava um separado. Os fariseus se separavam da sociedade para estudar a lei e ensinar a lei. Mas, ao mesmo tempo, também se separavam das pessoas comuns, porque eles as tinham como pessoas impuras, pessoas que não estavam à altura deles,
não eram tão santificadas como eles eram. Diante disso, a gente percebe que o fariseu era alguém que se sentia acima dos outros, superior aos outros. Seriam aqueles que, segundo eles, estariam mais perto de Deus, mais próximo de Deus, por aquilo que eles faziam. A primeira expressão de Nicodemos, quando ele diz, olha, eu sei que o Senhor tem alguma coisa a ver com Deus, porque ninguém consegue fazer os milagres que o Senhor faz, se não vier da parte do Senhor, se não vier da parte de Deus. Então a primeira expressão de Nicodemos demonstra que ele reconhecia que Jesus tinha algo de Deus, algo com Deus que o intrigava. Como é que alguém que vem da parte de Deus vive e fala verdades tão diferentes das verdades que eu, como fariseu, falo? Como é que alguém que faz milagres como Jesus fazia, e certamente vem de Deus, como é que alguém assim diz verdades que não são as mesmas verdades que eu digo? Eu imagino que pensava Nicodemos. E a resposta de Jesus foi, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. À primeira vista, a princípio, parece que não tem muito a ver o que Nicodemos diz com a resposta de Jesus. Mas, na verdade, Jesus, sabendo quem era Nicodemos, Jesus sabia que era exatamente o que Nicodemos precisava ouvir. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos vivia como todo fariseu, como todo judeu. Ele vivia intensamente a antiga aliança. E ele, como fariseu, vivia a antiga aliança de Deus com o povo de Israel como ninguém. E nós vimos um pouco domingo passado, quem esteve aqui no domingo passado, ouviu um pouco sobre as duas alianças, sobre a primeira aliança e sobre a nova aliança, sobre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança, o comportamento, o desempenho humano, a obediência determinava que as pessoas recebessem a bênção ou o castigo de Deus, segundo a lei desse mesmo Deus. Portanto, o que motivava as pessoas a obedecerem a Deus era o temor. Eles tinham medo de Deus, medo de desagradar a Deus. Então vejam, um fariseu era alguém que cria que o comportamento dele, o desempenho dele na vida definiria se agradaria a Deus ou não. Na antiga aliança havia uma separação entre os homens e Deus. Apenas alguns homens especiais, os sacerdotes, tinham o contato mais íntimo com Deus. Apenas eles entravam no tabernáculo, no Santo dos Santos, e ali se sentiam na presença de Deus e recebiam de Deus mensagens que traziam para o povo que não podia entrar ali. Havia uma separação entre Deus e o povo de modo geral. Na antiga aliança, a relação entre Deus e os homens era uma relação de senhor e servo cuja principal preocupação na vida era agradar o seu senhor e nunca desagradá-lo, para não ser castigado. Então vejam a diferença da mentalidade de Nicodemos. E Jesus sabia como Nicodemos pensava e como ele vivia. E por isso Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo.
tudo isso que você conhece, tudo isso que você vive, é preciso mudar. Você precisa de um novo nascimento. Em resumo, a pergunta que estava no coração de Nicodemos era: Senhor, diante do que eu acredito, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Vejam, o fariseu, o judeu, sempre se preocupava no que ele precisava fazer. O que é que eu tenho que fazer? Que coisa nova eu tenho que fazer? Talvez Nicodemos imaginasse, ou imaginava, que Jesus ia dizer para ele: olha, você precisa fazer mais. Está fazendo muito pouco. Você precisa andar mais, falar mais, estudar mais, ensinar mais. Você precisa fazer mais coisas. E é para essa pergunta de Nicodemos que Jesus responde: Nicodemos, você não precisa fazer nada. Não há nada que você consiga fazer para agradar a Deus. E isso porque, por mais que você faça alguma coisa que agrade a Deus, você fará 10 coisas que desagradará a Deus. Essa é a sua natureza. Olha só, gente, prestem bem atenção a isso. Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque na sua concepção, você precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus. E você faz. Algumas coisas você até faz. Mas você faz muito mais. Você tem muito mais atitudes que desagradam a Deus. Agora eu pergunto a você hoje, não é assim a nossa vida? Nós até fazemos algumas coisas que agradam a Deus. Nós podemos até fazer algumas coisas sim, e fazemos, e buscamos, e tentamos fazer, mas se eu faço uma que agrade a Deus, eu faço 10 que desagradam. Com meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, eu muitas vezes desagrado a Deus. Essa é a nossa natureza. E a única coisa, diz Jesus, que fará mudar esse quadro é você nascer de novo. É você mudar os teus conceitos. É você mudar a sua crença. E são tantas crenças equivocadas. São tantas crenças que não foram renovadas, que é melhor nascer de novo. Que é melhor começar de novo. Que é melhor iniciar a vida de novo. E Nicodemos se volta para Jesus e, ao ouvir ele dizer isso, Nicodemos diz: mas como é que um homem velho como eu pode nascer de novo? Será que ele pode entrar no ventre da sua mãe novamente e nascer uma segunda vez? Para nós termos uma ideia, isso era o máximo que Nicodemos conseguia entender do que Jesus disse. O que um homem velho como eu pode fazer para nascer de novo? Então Jesus, ele explica mais detalhadamente. Ele diz: Nicodemos, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Ele está dizendo: Nicodemos, você nasceu de pais humanos. E como pai, e como filho de pais humanos, você herdou uma natureza humana. Mas você precisa agora nascer do Espírito de Deus para ser alguém de natureza espiritual. Essa transformação, Nicodemos, é uma mudança de natureza, de humana para espiritual. É um processo em que a nossa natureza humana vai se esvaziando,
enquanto a nossa natureza espiritual vai sendo preenchida pelo Espírito Santo de Deus. A nossa natureza humana, gente, ela é cheia de vícios. Não é verdade? Nós somos cheios de vícios. E muitas vezes aquilo que queremos fazer e achamos que é certo é apenas mais um vício de nossa natureza humana. Talvez os maiores vícios que a nossa natureza humana tenha sejam, em primeiro lugar, a autodependência. O achar que sozinho eu posso. Sozinho eu posso conquistar a minha felicidade. E, na verdade, esse foi o pecado original. Né? Quando Adão olha para Deus e fala, Senhor, eu entendo que com o Senhor está muito bom aqui no paraíso. É bom. Não é? Preparou tudo isso para mim, é bonito, tem tudo o que eu preciso aqui, aparentemente, mas eu acho que se eu sair daqui sozinho eu vou conseguir mais. Eu vou conseguir mais e melhor. Então eu quero sair daqui. Eu quero experimentar, por minha própria conta, conquistar a minha felicidade. O segundo vício tremendo da nossa natureza humana é o egoísmo. É o egoísmo que faz com que as coisas passem a ter valor quando elas me beneficiam, quando me trazem alguma vantagem. Nós somos egoístas por natureza. Estamos sempre pensando em nós mesmos. Até às vezes, quando parece que estamos pensando nos outros, estamos pensando em nós, no nosso bem, em trazer paz para o nosso coração, em trazer algum benefício para nós. As coisas passam a ter valor quando, de alguma maneira, me beneficiam, trazem algum bem para mim, trazem alguma vantagem para a minha vida. Se não trazem nenhuma vantagem para mim, não servem. Não é assim que muitas vezes nós nos comportamos? É a nossa natureza humana. Ela é assim. E Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Embora pareça que nós tenhamos muitas direções para seguir na vida, elas são apenas duas. Nós temos somente duas direções a seguir na vida. Ou para cima, ou para baixo. Ou em direção ao céu, ou em direção à terra. Mover-se em direção a Deus, ou me mover em direção a mim mesmo. Eu só tenho essas duas direções, não tenho mais nenhuma. Todas as direções que você imagina, todos os caminhos que você possa imaginar, eles apenas se referem a essas duas direções. Eu posso me dirigir até Deus, eu posso buscar Deus, eu posso caminhar para onde Deus está, ou posso caminhar para onde eu estou. Quando nós não ouvimos a voz de Cristo e ouvimos apenas a nossa própria voz, nós não percebemos que existe outra possibilidade de vida, a não ser aquela que eu vivo. Essa é o que eu já comentei com vocês uma vez, é a famosa teoria do contraste, né? Você imagina se tocasse somente uma nota. Só uma nota. A vida inteira, uma nota. Com o passar do tempo, você não ouviria mais essa nota. Seria sempre a mesma. Um filósofo diz que
existe uma nota tocando no universo. As esferas do universo se movem e tocam uma nota, mas a gente não percebe, porque é sempre a mesma nota. Imagina se tudo fosse branco, não houvesse outra cor. Nós não perceberíamos que era branco. Mas se aparecesse alguma coisa vermelha, eu diria, opa, existe outra tonalidade, outra cor. Isso se chama a teoria do contraste. Para nós entendermos as coisas, é preciso haver um contraste entre elas. Quando nós ouvimos somente a nossa própria voz, a vida inteira, só a minha voz, eu só ouço o que eu quero, eu só ouço o que eu penso, eu só ouço o que eu digo. Para mim só há essa possibilidade de vida. Não existe outra. Mas quando eu começo a ouvir a voz de Cristo, eu começo a perceber que existe outra forma de viver. Existe outra possibilidade de vida, diferente daquela que eu pensava que era a única, que era a minha, que era o meu jeito, que era a minha opinião, que era aquilo que eu sabia. Entendem isso, gente? Isso é bem importante a gente entender. Às vezes, nós passamos a vida inteira ouvindo a nossa voz, e somente a nossa voz, e achamos que a nossa voz é a única voz que existe no universo. É a única forma de viver. Mas quando você começa a ouvir aquilo que Deus está dizendo, através da criação, através de suas revelações para nós, através do seu Filho Jesus Cristo, através da sua palavra, nós começamos a entender que existe outra possibilidade de vida. Nicodemos ouvia somente a voz da lei, que era a sua própria voz. Mas quando Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo, ele fala, isso para mim não faz sentido, porque eu só ouço a minha voz. Mas eu imagino que quando Jesus começa a explicar um pouco mais sobre nascimento natural e nascimento espiritual, Nicodemos começa a acordar. Nada que você possa fazer pode promover essa mudança de vida. Eu estou frisando muito isso, gente, de que nada que eu possa fazer pode mudar essa minha natureza. Nada que eu possa fazer pode agradar a Deus. Eu estou frisando muito isso, porque mesmo nós, cristãos de hoje, em muitos momentos de nossa vida, ainda guardamos alguns resquícios da antiga aliança, daquela voz antiga. Nós muitas vezes guardamos resquícios disso, e isso é extremamente perigoso. Por exemplo, o ativismo religioso é um exemplo claro disso, né? E nós vemos quantos cristãos imaginam que quanto mais fazem, quanto mais realizam, mais agradam a Deus. Quanto mais atividades você enche a igreja de atividades de segunda a domingo, mais as pessoas estarão próximas de Deus. Quanto mais eu faço para Deus, às vezes há pessoas que chegam aqui na igreja, novas, que começaram, pela primeira vez chegam aqui e dizem, olha pastor, eu estou aqui, eu venho de outra igreja, mas eu estou acostumado a trabalhar. E eu estou aqui, mas eu quero trabalhar. São resquícios da lei. Quanto mais eu faço, mais agrado a Deus. Eu me sinto mais seguro quando faço coisas para Deus.
me traz um pouco mais de segurança. Agora, por que nós temos tanta dificuldade em romper com a visão da antiga aliança? É por aquilo que eu acabei de falar. É porque ela aparentemente me traz mais segurança. Porque eu posso decidir, eu posso controlar, eu posso fazer, eu posso controlar o que eu posso fazer. Eu posso fazer mais, ou posso fazer menos. Não é? Então, para mim, é mais seguro. Eu me sinto mais seguro em me relacionar com Deus dessa maneira. Quanto mais eu faço, e eu posso controlar o que eu faço, eu posso fazer mais ou menos. Quanto mais eu faço, mais feliz Deus está comigo. Na nova aliança, as coisas não funcionam assim. Na nova aliança, apenas é necessário crer em Deus e confiar em seu amor. Somente isso. Crer em Deus e confiar em seu amor. Agora, uma coisa importante é entendermos um pouco sobre o conceito de crer. Porque esse conceito de crer está muito desgastado e tem perdido muito o seu valor. O que é crer? O que é crer? Imaginem aquela brincadeira em que você venda os olhos de alguém e diz, olha, em sua frente tem uma caixa de som e você vai andar. Pode ter ou pode não ter. Mas eu estou te dizendo que tem. Se você crer que tem aquela caixa de som aqui na tua frente, você vai fazer assim, ó, você vai andar e vai tentar desviar dela, não é? Se você não crer, você vai passar por cima dela e tocar nela. Crer é ter certeza das coisas. Crer é confiar. É viver a vida em confiança. Às vezes nós dizemos que cremos, mas olhamos para a palavra de Deus e dizemos, isso aqui não dá. Isso aqui não vai funcionar. Se eu fizer como está dizendo aqui, não vai dar certo. Mas eu creio em Jesus Cristo. Você não crer? É claro que não crer. É claro que não crer. Se você crer, você vai obedecer. Se você entender que o que Jesus diz é a verdade, você vai obedecer. Mas muitos dizem que creem, mas não obedecem. Na verdade, não creem. Na nova aliança, apenas pela fé alguém pode aproximar-se de Deus. E isso não está sob o meu controle. É Deus quem dá. Olha a diferença. Na antiga aliança, está sob o meu controle. Eu vou fazer mais coisas para Deus. Na nova aliança, eu preciso crer. Porque é Deus quem vai dar tudo. Eu não vou precisar fazer nada. Infelizmente, quem tenta dizer isso hoje, também não é aceito, não é entendido, como Jesus não era. Porque as pessoas se sentem mais seguras tentando fazer coisas para agradar a Deus, mas se esquecem que quando fazem isso, na verdade, estão rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz, que exatamente aconteceu para nos tornar livres daqueles sacrifícios. Não foi para isso?
quando eu acho que eu posso conquistar a benesse de Deus, que eu posso viver de tal maneira, fazer tal coisa, que eu vá agradar a Deus, que eu vá conquistar o amor de Deus. Quando eu penso isso, eu estou rejeitando o sacrifício que Jesus na cruz fez por minha vida e gratuitamente me entregou. A palavra de Deus nos diz, e Jesus diz: eu vim para que vocês sejam verdadeiramente livres. Tenham liberdade. Jesus, então, ele dá o checkmate em Nicodemos, quando no versículo 8, ele diz: Nicodemos, presta bem atenção que eu vou dizer. O vento, ele sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Jesus diz: olha, Nicodemos, tudo o que eu estou te dizendo, que você precisa nascer de novo, tudo isso é Deus quem faz. Não é você. E Deus faz como o vento, quando quer e porque quer. É Deus que em sua soberania faz essa obra na vida do ser humano, esse ser humano cansado de carregar nos ombros o peso dos fardos inúteis da vida, tentando agradar a Deus. É inútil, gente. Tentar agradar a Deus carregando fardos é inútil, é perda de tempo. Você nunca vai agradar a Deus por carregar pesos nas costas. Nunca irá. Você entende isso? Deus te dá de graça. É gratuito. É Ele quem faz. É Ele quem faz você nascer de novo. E Nicodemos pergunta, aquela pergunta óbvia: mas como pode ser isso? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Então Jesus responde: Nicodemos, você é professor em Israel e você não entende isso? Como? Você estuda e ensina a lei e os profetas e não entende o que eu estou dizendo? Quando eu digo que o vento sopra onde quer, quando eu digo que é Deus quem faz, que é Deus quem dá um coração novo. Olha o que Jeremias diz no capítulo 31, e nós vimos isso também a semana passada. Capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, versículos 26. Ele diz assim, versículo 33, melhor dizendo, Jeremias 31, 33. Eu vou ler do 31 em diante. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Sou eu quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem ao seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes.
pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Jesus fala a Nicodemos, você é professor, você é mestre, você nunca leu o que Jeremias disse? O que Deus disse através de Jeremias, eu vou colocar no coração de vocês. Eu vou colocar minha vontade no coração de vocês. E ainda mais, em Ezequiel capítulo 36, um pouquinho mais à frente. Ezequiel capítulo 36, versículos de 26 a 27. Olha o que o texto nos diz aqui. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Diz assim: eu lhes darei. Versículo 25. Borrifarei água limpa sobre vocês, e os purificarei de todos os seus ídolos, e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis, e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí, vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus diz, olha, eu vou pôr dentro de vocês a minha vontade. Eu vou tirar, na linguagem antiga diz assim, eu vou tirar esse coração de pedra que está dentro de vocês e vou colocar um coração de carne, um coração maleável, um coração que pode ser moldado por mim. Eu vou fazer isso, não são vocês. Não é o que vocês vão fazer, é o que eu vou fazer. A mudança não virá de fora para dentro, como quando você faz para ser. Mas pelo contrário, ela virá de dentro para fora. Você será. E porque fará. Mas quem fará você ser é Deus. Não é você. Deus fará. Deus dará. Deus colocará o seu espírito. Deus põe o seu espírito dentro de nós. E o seu espírito promove essa mudança. E só Deus tem o poder para fazer isso. Mais ninguém. Você não tem esse poder de promover essa mudança. Quantas pessoas passam a vida inteira tentando mudar? Né? Eu já conversei com pessoas que dizem, pastor, olha, eu tento mudar, eu tento fazer diferente, eu tento ser fiel, mas eu não consigo. Eu tento fazer. Não vai conseguir nunca, porque não é você quem faz, é Deus quem faz. É Deus quem põe dentro de você o seu espírito dele. É só Deus que pode fazer isso. Jesus estava tentando dizer a Nicodemos que o que ele ensinava não era como participar de uma nova religião. Jesus queria que Nicodemos entendesse que o que Jesus falava, o que ele falava, o que ele ensinava, não era como as pessoas participarem de uma nova religião, mas de outra vida. Jesus não estava criando uma nova religião, um novo sistema religioso, mas Jesus estava mostrando como se vive uma nova vida. Eu me lembro que no passado, pelo menos no Nordeste havia essa conotação. Talvez as pessoas mais antigas lembrem um pouquinho dessa expressão. Os crentes eram chamados de nova seita.
Alguém lembra desse nome? Nova Seita? Eram os Nova Seita. Né? Ah, você é Nova Seita? Nova Seita eram os crentes. Né? É assim que as pessoas entendem. É uma nova religião, sabe? É um novo sistema religioso. Não entendeu nada quem pensa isso. Jesus não veio criar um novo sistema religioso. Jesus veio trazer uma nova vida. Um novo entendimento de vida. Um novo coração. E quem dá isso é Deus. É Deus quem faz. Eu creio que aquela pergunta de Nicodemos, ela continuou existindo na mente dele. Como Deus faz isso? E para quem Deus faz isso? Se é Deus quem faz, como é que ele faz isso? E para quem ele faz isso? E eu quero confessar a vocês que eu não conheço, eu não sei como funciona a mente de Deus. Eu apenas sei que é Ele. E só Ele quem faz. Eu não consigo fazer. Eu não consigo me mudar. É só Deus quem faz. Eu preciso crer. Só crer. E Deus fará a obra na minha vida. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 10 a 13, diz assim: Jesus veio para os que eram seus, mas eles o rejeitaram. Mas a todos os que nele creram, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para todos, mas alguns creram, outros não creram. E aqueles que creram, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem filhos de Deus. Por que eu creio? Por que eu creio e tantos não creem? Você já pensou sobre isso? Por que você crê e tantos não creem? Porque tantos ouvem, mas não creem. E você ouviu e creu. Por quê? Por que isso aconteceu? Deus é soberano sobre toda a criação. E só Ele tem a resposta para essa pergunta. Eu creio. Mas por que eu creio? Há algo mais aí. Há algo mais aí que a nossa compreensão humana não alcança. Mas há algo mais. Há algo de Deus. Há algo da soberania de Deus. Porque tantos ouvem, mas não se sensibilizam, não creem. E porque outros ouvem e creem. É Deus quem faz a obra. É Deus quem põe dentro de nós o seu coração. Só Deus faz isso. O que nós precisamos é crer, é confiar, é entregar. E eu quero concluir perguntando a você nessa manhã: você crê? Muitos não creem.
Mas você crê? Lembram o que eu falei sobre crer? Quando cremos, nós obedecemos. Quando cremos, nós confiamos. Quando cremos, nós vamos esvaziando a nossa natureza humana, pecaminosa, e vamos sendo preenchidos pelo Espírito de Deus. Isso acontece quando cremos. Você percebe isso acontecendo em sua vida? Você tem se tornado uma pessoa melhor? Uma pessoa que existe para fazer aquilo, para viver para o que foi criado por Deus? É isso que Deus quer fazer conosco. Deus nos criou com um coração maleável, mas esse coração foi endurecido. E Deus agora vem e tira o coração de pedra e coloca novamente um coração de carne. E diz: agora vivam. Agora vivam para aquilo que vocês foram criados. Que Deus nos abençoe e que nós possamos de fato crer, e viver esse Evangelho de Jesus Cristo. E lembrem-se sempre, Jesus não veio criar um novo sistema religioso. Ele veio nos mostrar, Ele veio nos trazer vida, e vida em abundância. Mas nós temos a tendência de transformar tudo num sistema, né? E nós começamos a criar regras, a criar normas, a criar situações, a criar circunstâncias, a criar coisas e coisas e coisas e coisas, e criamos um grande sistema dizendo: esse sistema funciona para agradar a Deus. Mas você só agradará a Deus se encaixar nele. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Jesus veio trazer uma vida nova. Isso. Uma vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, apesar de nós não termos todas as respostas, nós cremos. Nós cremos no Senhor e confiamos no Teu amor, revelado e demonstrado na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós cremos. Nós não precisamos compreender, Senhor. Não precisamos compreender todas as coisas. E nós não compreendemos. Mas nós cremos. Cremos no Senhor com todo o nosso coração. E entregamos a nossa alma, a nossa vida nas Tuas mãos. Eu te peço, Pai, que nessa manhã o Senhor venha abençoar a cada pessoa que está aqui. Que todos nós possamos olhar para as nossas próprias vidas e possamos entender a resposta de Jesus à pergunta de Nicodemos: o que eu preciso fazer? E Jesus respondeu: nascer de novo. Que todos nós, pelo Espírito de Deus, nasçamos de novo para essa nova vida. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Amém.